Fala, minha rapaziada, muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Bruno, trabalho aqui no Rio de Janeiro como motoboy, motorista por aplicativo também. Sou influenciador digital, tanto aqui no YouTube quanto lá no Instagram, na outra rede social também lá, TokTok, que eu não posso falar o nome aqui, né? Vocês sabem que senão dá ruim. Enfim, hoje eu tô aqui para falar os pontos positivos e pontos negativos da Cross 150. Tudo o que você precisar saber em relação a essa moto, eu tenho 2 anos de experiência nos aplicativos com ela, beleza? Usei no nível máximo, carregando peso, sem carregar peso, sol, chuva, enfim. E só uma observação, eu vou deixar aqui todos os pontos positivos e negativos que realmente fazem diferença. Tem alguns pontos negativos que ela tem, porém não fazem tanta diferença assim no nosso uso diário. Por exemplo, seta em LED. Ela não tem seta em LED, porém não interfere em nada do nosso uso. Seria melhor? Sim, porém não interfere. Então eu vou trazer aqui o que realmente vai fazer diferença no teu dia a dia, beleza? Principalmente se for moto para trabalhar. E lembrando, eu não vou colocar aqui em ordem, tá? Eu vou falando aqui aleatoriamente todos os pontos, beleza? Não quer dizer que seja do melhor para o menos melhor, digamos assim. E o primeiro ponto positivo da Cross 150, com toda certeza, é a suspensão. E detalhe importante, ela é uma moto alta, porém não é a mais alta. Ela é mais alta do que a linha da CG, do que as Phaser, e mais baixa do que a linha da Land, do que a linha da Saara. Beleza, rapaziada? Então, você não precisa se preocupar em relação à altura dela. E tanto a suspensão dianteira quanto a suspensão traseira são muito confortáveis. Deixando bem claro, a suspensão traseira monochoque, beleza? Vai ter horas que você vai precisar subir meio fio ou então qualquer outro tipo de coisa, independente do uso. Ela vai bem para qualquer uso. Estrada de terra vai bem. Estrada de paralelo também, paralelepípedo, né? Vai muito bem, tu nem sente o paralelepípedo, cara. Isso em relação à suspensão, né? Se tu tiver algum outro parafuso frouxo na tua moto, é lógico que tu vai sentir. Em 2 anos de uso com essa moto, ela nunca deu final de curso. Tanto para suspensão traseira quanto para suspensão dianteira. E detalhe, eu ando com peso, bastante passageiro pesado, né? E ela nunca deu final de curso, tanto em buraco quanto em lombada. Nunca, 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 nunca. Lembrando, eu tenho 75 quilos, é lógico. Se você for um cara um pouco mais pesado, possivelmente vai dar um pouco, você vai sentir mais do que eu sinto, beleza? E o próximo ponto positivo é o freio. Cara, essa moto freia muito, muito bem, tá? Ela tem um ABS ali na roda dianteira, poderia ter na roda traseira também, seria muito legal, porém não tem, mas só que isso não interfere, né? Mas não deixa a moto ruim de frenagem, muito pelo contrário, esse ABS na roda dianteira salva muito, já me salvou inclusive, tá? Na chuva, na terra. Eu particularmente prefiro o freio ABS 1000 vezes que tem na Crosser do que o freio que vem, por exemplo, na minha Factor 150, que infelizmente não tem freio, né? Digamos assim, pode-se dizer que a Factor não tem freio, porque freio a lona e esse UBS da Yamaha, infelizmente. Detalhe importante, para tua moto frear bem, cara, o teu pneu tem que estar calibrado. Teu pneu, se tiver careca, vai frear menos, beleza? Então tudo isso vai contar. Até o teu disco de freio, se tiver gasto, vai dar problema e vai atrapalhar a tua frenagem, beleza? Então sempre mantenha ali a manutenção em dia o máximo que possível. E outro ponto positivo da Crosser com certeza é o farol. Cara, esse projetor em LED ilumina muito bem, tá? Muito bem. Porém, eu tive que colocar a grade porque um farolzinho desse aí é bem caro. Eu já levei um rola com essa moto, não chegou nem perto do farol, beleza? Muita gente tem medo de comprar a Crosser nova por conta do farol. Cara, fica de boa, é tranquilo. Hoje em dia, principalmente, já tem muito mais manutenção para esse tipo de problema do farol da Crosser. Existem faros paralelos também, beleza? Você não tem necessidade de comprar o original caso venha acontecer alguma coisa. Então, ponto positivo, farol, foco excelente, a cor também é excelente. Tem aquele probleminha de moto alta, né? Quando sobe o garupa, a frente levanta e o farol começa a ofuscar um pouco os carros. Porém, é muito fácil de regular ali com a chave de fenda. Tu enfia a chave de fenda ali numa parte ali, já regula o farol muito rápido, beleza? E mais um ponto positivo aqui que eu tinha citado, ela é uma moto alta, porém não é a mais alta. O que isso quer dizer? Se o cara for um cara iniciante ali,
já tiver uma noção de moto um pouco, ele já consegue andar na Crosser de boa, de boa, de boa. Ah, Bruno, tenho noção zero. Cara, indico você comprar ali uma moto menorzinha para você ir se adaptando. Por exemplo, a Factor 150 é uma excelente escolha para quem está começando na moto, não sabe de nada, não tem força ali, né, para aguentar a moto. A Crosser também, porém a Factor nesse quesito vai ser melhor do que a Crosser. E por ela ser uma moto que não é uma moto tão alta, fica mais fácil para o cara que é iniciante, né, começar a rodar nela. Por esse quesito e por ter freio ABS também, por esses outros motivos aí que eu já citei. Você vai conseguir colocar o pé no chão tranquilo, de boa, e se caso a moto tombar, tem chance de você conseguir segurar ela, porque o centro de gravidade é um pouco menor e a moto é um pouco mais leve em relação a Lander, por exemplo, ou então uma Saara, que se a moto tombar e você for um cara mais baixo, então uma mulher mais baixa, e não tiver muita força para segurar, né, pelo fato delas serem mais altas e mais pesadas, consequentemente, a chance da moto ir pro chão é maior. E vamos lá para a cerejinha do bolo da Crosser, né, que é a economia de combustível. Rapaziada, essa moto faz cerca de 40 km com litro, beleza? 38 aí. Se no dia que eu pegava, né, quando eu pegava muita rodovia com passageiro, geralmente passageiro pesado, aí não tem jeito. A moto na rodovia, ela gasta mais do que na cidade. Giro muito alto o tempo todo, põe colado o tempo todo, então ela vai consumir muito mais do que consumiria na cidade. Então, quando isso acontece, né, que eu preciso trabalhar, percorrer grandes distâncias com garupa, ali a 100 por hora, ela acaba fazendo um pouco menos, beleza? No carro é diferente, né? No carro, na rodovia, na estrada, a autonomia do carro aumenta, porque trabalha ali numa faixa de giro mais baixa, né? Mas na moto, principalmente moto de baixa cilindrada, na estrada ela gasta mais, experiência de quase 11 anos de motoboy, e eu afirmo isso com todas as letras, beleza? A não ser que você ande sozinho, que você esteja viajando sozinho, com pouco peso, com uma velocidade muito baixa, aí sim ela vai gastar menos do que na cidade, beleza? Porque numa velocidade ali de 80 km por hora constante, você sem peso, sem lombada, sem ter que reduzir para parar em sinal, sem ter que acelerar novamente, aí sim pode ser que ela consuma menos. Eu já consegui fazer com um tanque daqui de Petrópolis até São Paulo na Cross 150, beleza, rapaziada? Foram cerca de 570 a 600 quilômetros eu consegui fazer daqui de Petrópolis lá para São Paulo. E o próximo ponto positivo são dois, né? No caso, é em relação a assalto e seguro. Por ela ser uma moto pouco visada para roubo, não estou dizendo aqui que não vão roubar, tá? Que você não corre esse risco. Lógico, todos nós corremos algum risco. Mas por ela ser uma moto menos visada para roubo, o seguro dela acaba sendo um pouco mais baixo em relação a outras motos, beleza? Então, se você está se preocupando aí, Bruno, não vou conseguir fazer seguro para moto, vai de boa, tranquilo. Manutenção é o próximo ponto positivo da Crosser 150. Cara, essa moto, ela é muito top. Tem uns problemas crônicos que eu vou dizer aqui também nos pontos negativos, porém, ainda assim vale a compra, beleza? Bruno, mas moto da Yamaha, a manutenção é mais cara do que na Honda. Cara, eu já tive moto da Honda e da Yamaha e eu não consegui perceber diferença em relação à manutenção. Tanto o preço de óleo, preço de pastilha de freio, preço de relação, nada eu consegui ver ser mais caro do que outro. E outra também, o pessoal fala que peça da Honda você encontra em qualquer lugar. Da Yamaha, a mesma coisa. Beleza, rapaziada? Então, ponto positivo para a Crosser, manutenção. E por conta de todos esses pontos positivos, pelo fato dela estar há bastante tempo no mercado, um outro ponto positivo dela é a revenda. Cara, postou, vendeu. Postou, vendeu. Tem Crosser vendendo a todo instante aí nos sites de venda de carro, moto. Então, se você precisar vender, você não vai ter dor de cabeça nenhuma, tá? Não vai se preocupar com nada. Só postar, tá vendido. Beleza? É lógico, a moto tem que estar em boas condições, beleza? E a cerejinha do bolo ali, o que eu mais gosto, são os frufru. Rapaziada, os acessórios para sua moto, cara, que moto top para acessório. Tem muito acessório nessa moto. E todos esses acessórios que vocês estão vendo aí nas imagens da minha moto, eu vou deixar aqui no link da descrição do vídeo, beleza?
todos foram comprados na Shopee, todos chegaram, nada de avaria, tudo funcionou, encaixou na moto certinho, bonitinho, não precisei fazer adaptação de absolutamente nada, beleza? Até porque a moto já tá há um tempão no mercado, né? Então já tem bastante coisa para ela. Todos os links estão aí na descrição do vídeo, beleza? Acessórios, cara, qualquer tipo de acessório você consegue colocar nessa moto, beleza? Qualquer tipo de acessório você consegue e não tem dificuldade nenhuma para achar. Principalmente se você comprar aí pela internet, pela Shopee, tiver paciência de esperar, você compra tudo e mais barato, beleza? Agora a gente vai para os pontos negativos. Rapaziada, quem é fã, aí fanboy, né, que o pessoal fala, não gosta muito dessa parte, mas ela tem que ser dita. Porém, eu vou dizer aqui só o que realmente eu sinto que vai fazer diferença no teu dia de trabalho, ou então no teu dia de uso, se tu fizer longas viagens, o que vai fazer diferença realmente ou não, beleza? Estão preparados? Vamos lá. Essa moto ela tem alguns problemas crônicos, que é a caixa de direção e campana de embreagem, meus amigos. A caixa de direção dela dá bastante problema. Mesmo você colocando uma caixa de direção boa, mesmo você colocando original, até que eu acho, no meu ponto de vista, não vale a pena você colocar uma caixa de direção original, principalmente se você roda muito tempo com a moto, né? Roda muito com a moto, assim, igual a mim. Então, assim como eu, nada, lá ele. Então ele é? Se você roda muito com a moto, acredito que não vale a pena você gastar tanto dinheiro assim numa caixa de direção nova. Minha moto teve um problema de campana de embreagem que fazia um barulho muito ruim no motor quando tava ali no giro baixo. Tuc, tuc, fazia um barulho muito feio, cara. E aí eu troquei, né? Foi a manutenção mais cara ali que eu tive, foi em torno de R$ 900, se eu não me engano, ali pra mexer nessa parte aí do motor. Porém, acredito que tenha sido eu que vacilei. Eu passava muito a marcha nessa moto sem usar embreagem, né? Ia passando a marcha sem usar embreagem e ela não aguenta. A Crosser não aguenta passar a marcha sem... Nem uma moto da Yamaha, eu acredito, aguenta passar a marcha sem usar a embreagem ali, porque dá um soco muito forte. A Honda já, tu consegue, a marcha entra ali macio A marcha entra macio, né? E não tem essa cacetada aqui nas motos da Yamaha, não. Então, se tu tem alguma moto ou você tá pensando em comprar, usa a embreagem sempre, 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 beleza? E um outro ponto negativo que é chato, bem chato, principalmente para mim que ando com garupa o tempo todo, é que a pedaleira do garupa é muito para frente, ou seja, quando você precisa passar ali num corredor, então num lugar estreito, e você precisa colocar o teu pé no chão, o pé do garupa fica batendo na tua panturrilha. Isso aí limita teus movimentos, acaba sendo uma coisa bem chatinha, tá? Bem chatinha. Isso aí no meu ponto de vista, beleza? Então achei importante trazer esse ponto negativo aqui para você já ficar ciente quando você for comprar a sua. Ah, Bruno, fala da potência, ela é muito fraca. Então, rapaziada, não é um ponto negativo a potência da Cross, até porque é uma característica dela. Se ela fosse uma moto mais forte, ela iria gastar mais combustível. Então, eu não acho que seja um ponto negativo, beleza? Uma característica da moto é ser uma moto de 150 cilindradas e econômica, beleza? E o próximo ponto negativo é que essa moto arranha muito fácil, meu irmão. Ela arranha muito fácil. Ela é plástico. Plástico, plástico. Mano, eu tenho um Fox. A Cross é como se fosse uma da Volkswagen. Porque o meu carro, né? O interior dos Volkswagen é plástico, meu irmão. E a Cross é igualzinha. Qualquer coisa arranha o painel. Qualquer coisa. Comprou a Cross? Cara, já automático. Vai ali na Shopee. Compra uma película de painel que também vai estar no link aí da descrição do vídeo, beleza? Porque arranha muito, muito, muito fácil, beleza? Parte do tanque ali também, independente se você colocar uma blusa ali para proteger ou não, vai arranhar, beleza, rapaziada? É um plástico muito frágil, muito assim, poderia ser melhor, né, rapaziada? Sendo bem sincero, poderia ser melhor. E é um ponto negativo aí, bem negativo da moto, porque se tu não tiver muito cuidado, vai depreciar a tua moto. E isso aí gera prejuízo. E por último, o pior ponto positivo, para mim, de todas as motos que eu tive, esse é o pior ponto positivo e é da Crosser, é o banco. Meus amigos, o banco da Crosser é muito, muito, muito ruim. Muito ruim, rapaziada. Olha só,
chegou um determinado momento em que eu tava trabalhando, né? Eu trabalhava o dia inteiro com ela. E chegou um determinado momento que eu dava vontade de chorar, rapaziada. Vontade de chorar. Então ele é? Até porque eu moro na Serra e eu desço pro centro do Rio, né, para poder trabalhar. Então é uma distância de mais ou menos 30 km indo, mais 30 km voltando. Então, cara, eu usei pomada de assadura, tentei bermuda de ciclista, é, comprei um banco Comfort, que, meu Deus do céu, meu irmão, foi a pior coisa que eu fiz na minha vida. Até porque eu comprei numa loja, o banco já estava lá pronto, né? Só me pegaram e me entregaram. Paguei R$ 1.300 no banco, R$ 1.300 no banco, um tal banco. Ah, o banco tem gel, que não sei o que. Meu pai amado. Usei o banco um dia e devolvi o banco. Usei capa Comfort também. Comprei a capa que tu coloca ali na moto, né? No banco da moto. Meu irmão, nada funcionou até eu conhecer a Erebancos. A Erebancos salvou aí, né? Não só a mim, mas salvou a muita gente com o banco Comfort dela, beleza? Então, se você está sofrendo aí também com o banco da Cross ou de qualquer outra moto, eu já coloquei na minha Facto também, que por sinal era um banco muito ruim. E se você não quiser colocar o banco, tem a troca de espuma lá, eles fazem a troca de espuma, tá? Que é mais em conta e vale muito, muito, muito a pena. Vai fazer a total diferença, principalmente se você trabalha com a moto. Então é isso, meus amigos. Muito obrigado a quem ficou até aqui. Esses foram os pontos positivos e negativos da Cross 150. Ela tem alguns outros pontos negativos também, mas só que eu acho que não vale a pena trazer aqui, porque os pontos positivos acabam superando todos esses pontos negativos. E esses outros pontos negativos, que são mínimos, 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 não vão fazer diferença no teu uso diário. Por exemplo, o uso da seta aí, que é halógena, que não é LED. Beleza? Então é isso. Muito obrigado. Fique com Deus. Espero ter ajudado. Até a próxima. Fui!